Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal Gigante News TV com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo vamos reagir ao programa Fechamento Sport TV. Estava por lá o Rizek, Denilson, Felipe Melo falando da partida contra o Sport, destacando Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete. O Denilson fala até uma merda da torcida pra gente resenhar aqui. E o outro corte é dos torcedores santistas. É isso mesmo. Vamos rir um pouco, porque o Santos de Barcelona, o Santos de Madrid, acabou de demitir Pedro Caixinha. E olha, nesse desabafo aqui de alguns santistas, tem um ponto bem interessante para a gente debater sobre a contratação do Fábio Carille no nosso Vascão. Tem a ver com dinheiro, tá? Olha a multa que o Santos vai pagar para o português. Mas antes, dá aquela força. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela, vamos reagir. Quem foi o craque da rodada? Quem foi o craque da rodada para você, Aline? Cara, eu fico entre as duas opções, eu fico com o Verrete. Olha... Mas eu fico com o Verrete, porque o Felipe colocou agora, né? E concordo sobre o Vitor Roque, 100%. Assim como também acho que o Arrascaeta é um ponto importante. Mas se olhar o cenário da partida de ontem entre Sport e Vasco, o Sport estava melhor na partida. Coletivamente, individualmente. E o Verrete, cara, o aproveitamento dele é incrível, assim. A efetividade dele é absurda. Então foi o cara que mudou a partida pro lado do Vasco, presente no primeiro, presente no segundo gol. Então acho que ele foi o diferencial em si nessa rodada, por todo o contexto da partida que o Vasco se encontrava no jogo de ontem. E o craque da rodada para você, Losetti? Eu gosto da indicação do Vitor Roque, até porque acho que o Palmeiras tinha que ter um jogador nessa brincadeira. Eu acho que o Verrete foi o jogador mais decisivo da rodada pela limitação do Vasco e pelo detalhe bem observado da Calan e até do próprio Carille, de que quando sai o primeiro gol, nada a ver, Vitor Roque. Melhor. Mas craque no significado da palavra é o Arrascaeta na rodada. E para você, o Grêmio eu não vi. Eu tô com o Verrete porque o coletivo do Vasco depende muito de uma boa atuação individual do Felipe Coutinho e da presença do Verrete dentro da área. Óbvio que o Arrascaeta ele participa muito mais do jogo, até por uma característica, e o coletivo do Flamengo, cara, é um coletivo muito bom, então toda hora o Arrascaeta vai estar pisando na área, toda hora o Arrascaeta vai estar recebendo a bola. Agora o Verrete, por ser um jogador que ele é a referência do ataque do Vasco. O Vasco depende muito de Felipe Coutinho, o Vasco depende muito de jogadas pelas laterais. O torcedor do Vasco ontem, até fazer um elogio ao torcedor do Vasco ontem, o torcedor do Vasco ele sofre muito com o seu time. Olha a besteira que ele falou. No começo do jogo, em vários momentos de São Januário, o torcedor do Vasco começa a vaiar o time e leva esse nervosismo para dentro do campo. Ontem eu vi um torcedor do Vasco apoiando mais do que vaiando. Nesse momento que você falou, Losetti, do bom momento do esporte, o Carille também se referiu a isso na coletiva, e ele também falou sobre o torcedor. E aí, assunto que ele adora, o Carille, né? Decidiu comentar a torcida todo jogo. Mas eu acho que nesse caso, Rizek, ele tem razão, cara, porque o torcedor do Vasco é um torcedor muito exigente com o time. Então, às vezes, o torcedor tá vaiando o time no aquecimento. Os caras entram em campo para aquecer, o torcedor tá vaiando. E não é um momento. E ontem nada não, cara. a ver, Ontem o torcedor do Vasco apoiou, mesmo quando o Sport estava jogando melhor. E aí, logo, quando o Verrete faz o gol, você vê a comemoração. Então, assim, da pesquisa, né, de quem foi o craque da rodada, eu vou ficar com o Verrete por causa do contexto do Vasco. Eu vou discordar duplamente de você, então. Eu vou votar no... Antes do Rizek discordar aqui do Denilson, deixa eu falar que isso é uma narrativa que até alguns torcedores do Vasco têm. Poucos, tá? Mas tem. Ah, de fato, a torcida atrapalha, a torcida do Vasco é chata. Pô, pelo amor de Deus, cara, eu não consigo ouvir isso. Sempre que eu ouço isso lá no canal Vasco em Família, eu falo sobre, eu não concordo nem um pouco. Nem um pouco. Se você acompanhar outras torcidas, assistir outros canais, você vai ver que a torcida do Vasco é a mais paciente do mundo. Do mundo. Porque tem torcidas que estão conquistando num período recente. Cara, faz um jogo ruim, cobra, vaia. Olha que o nosso rival perdeu pro Central Córdoba. A galera cobrou, a galera vaiou, xingou. Olha o Palmeiras aí na final do Paulista. O André Gil, não, falando do jogador do Vasco. Richard Rios, né? Mandou a torcida calar a boca. Só que a galera quer colocar essa questão, jogar essa conta na torcida do Vasco, que mais cobra, que não tem paciência. E não é, pô.
E não é. A torcida do Vasco é a mais paciente do mundo. A torcida do Vasco, ela faz a mesma coisa em relação a outras torcidas, que não tem paciência com o jogador que não está performando, com o jogador fraco. Só que o que acontece? Nos últimos anos, essa galera, jogadores fracos, acabam jogando mais no Vasco, por toda a dificuldade que a gente tem fora de campo, né? Gestão e tudo mais. Aí o cara toca a bola na arquibancada, o cara dá um chute de tornozelo, o cara não cruza a bola direito. Não pode falar nada, não pode cobrar, não pode... Não, pelo amor de Deus, assim, é muito difícil pra mim ouvir isso, tá? Muito difícil. Rasca. E cara, o Carille virou comentarista de torcida, cara. E quando ele fala, não, hoje foi bom a torcida do Vasco, todo dia a gente vai ter que esperar o Carille dizer se foi bom ou se foi ruim o torcedor do Vasco. Vai perigo no cargo, né? É? Ele vai... O Carille tá dando mole. Como o Carille e outros treinadores, Zubeldia, o Pedro Caixinha. Você voltou pra mim, tô correndo perigo também aqui, cara? Imagina, você é louco. Aproveitando falar do Vasco, você é o 10 e a faixa. Quinteiros. Eu quero falar uma coisa tô com a do Vasco. 16. Você falou treinador o que Quinteiros corre perigo. Quinteiros. E o Zubeldia também. Fala, Pedro. Porque você falou aí do Vasco aí, né, Tem outra coisa que acontece também. O torcedor, além do sofrimento... Infelizmente, isso que ele vai falar é verdade. Infelizmente. E nesse tempo, sem comemorar título, você vê Fluminense comemorando título, você vê Botafogo comemorando título, você vê Flamengo comemorando título. Então, você pega esse contexto geral. O Vasco não vence título e vê todos os seus maiores rivais vencendo títulos e títulos importantes nos últimos anos. Isso faz, de fato, com que o torcedor entre dentro lá de São Januário e cobre ainda mais. Porque os caras estão vendo a felicidade dos vizinhos e cadê a própria felicidade? Basta ver que Flamengo, Botafogo e Fluminense vão jogar o Mundial de Clubes. Faz muito sentido. E o Vasco está preocupado com questões muito mais básicas nesse ano. E os outros 3 rivais do Rio de Janeiro jogam o Mundial de Clubes esse ano. E eu queria só acrescentar um nome ao que o Denilson falou, que tem a questão do Verratti, o Coutinho, que para mim fez um dos seus melhores jogos, ele vive o seu melhor momento de sequência, não são muitos. E o Nuno, eu acho que foi uma ótima contratação. O Nuno entrou bem na equipe, jogando pelo lado esquerdo. Ele também consegue acrescentar um pouco de qualidade numa região em que o Vasco tinha a chegada do Piton com muita força, os dois se entendendo bem. Acho que o Verratti vai ganhando um corpo mais robusto em torno dele e a tendência é o número de gols aumentar. Porque sem companhia ele já fazia agora, né? E outro detalhe importante aí sobre o Vasco é a questão do Ryan, né? Que ele é um jogador que ataca a profundidade, é rápido. O Adson também retornando, então o Carille ganha também 2 opções. É importante para um time que não tem velocidade, que não tem aquele jogador que ataca as costas. Porque o Nuno é mais um meia, um articulador, né? Um meia atacante. Técnico, né? É mais técnico, exatamente, né? E do lado direito, o Ryan entrou ontem, conseguiu também, tanto que o gol dele é com essa característica, né? De arrastar, de atacar a profundidade. O Garré ainda está se encontrando por ali, mas também não é um jogador de velocidade, então acho que o Carille também ganha essas 2 opções desses jogadores mais rápidos, mais velozes. Antes da gente começar a rir aí do Sormani e do outro Santista, eu concordo aí com a Aline, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado. Realmente é isso, né, cara? O Vasco ganhou opções, né, o Losetti ali falando também, o Vasco hoje tem opções que podem auxiliar mais ao Verratti. Então, assim, se ele continuar com essa fase, né, a coisa acontecendo, a bola chegando também, o Verratti deve ter a temporada mais artilheira dele com a camisa do Vasco, ultrapassando os números do ano passado, né? Porque foi a primeira temporada completa, já que em 2023 ele chegou no meio do ano, porque ele tem mais recurso do lado dele agora. Felipe Coutinho tá jogando bem, o Nuno não dá para negar, é um jogador inteligente. Acho que o Adson vai acabar sendo titular desse time aí, no lugar do Garré, né? O Garré, cara, que não é um jogador ruim, dá para ver que ele tem recurso, mas o Adson entrou muito bem, né, nesse jogo contra o Sport, então já tem mais jogadas além daquela do Piton, né? No ano passado a gente vivia dessa jogada, Piton e Verratti. Hoje eu acho que não. A gente já viu aí uma assistência, até pro próprio Verratti. Recentemente a gente já teve assistências do Coutinho, do Nuno, do próprio Piton, entende? Tá variando. Antigamente era só Piton e ali o Payet. Agora não, a gente vê outros jogadores também dando essa assistência pro Verratti. E no terceiro gol ali contra o Sport, né, uma jogada que o Verratti já estava fora do campo, já tinha sido substituído, e o Vasco conseguiu, né, marcar o terceiro gol, decretando a vitória. E é aquilo que eu venho falando. Cara, ele tem em mãos o melhor time dos últimos anos, desde 2012, na minha opinião. Então, tem time para entregar mais, tem time para jogar mais, na minha visão. O Vasco deve poupar, né, alguns jogadores para esse jogo aí contra o Ceará, Coutinho, Tietê, mas mesmo assim a gente tem condições de chegar lá e ganhar os 3 pontos. Olha só os torcedores santistas. Na verdade, Santos de Madrid, ó. Chegou pro Pedro Martins e falou, vai atrás do Caixinha. Ele que é o que... É mesmo? Então, o maior culpado dessa história toda, repito, tem nome e sobrenome, Marcelo Teixeira, que escolheu um técnico de 5ª categoria. Eu cansei de falar. E não vou deixar de bater nessa mesma tecla, sempre que puder. No dia 23... Assim, é muita incoerência, tá? Eu sei que ele pode estar falando só do elenco,
e aí com um novo treinador o Santos possa performar. Mas como é que pode você iniciar uma temporada, um campeonato brasileiro, e o discurso há 2 semanas atrás era exatamente esse: o Santos tem time, juntamente com o Carille, porque o Caixinha, que é o treinador, tem time para brigar na parte de cima da tabela, tem time para brigar por títulos. Pelo título brasileiro, no caso, né? Porque não está em outras competições, está só na Copa do Brasil. Mas como é que pode ter esse discurso com o Caixinha, que é um treinador de 5ª categoria? Cara, o Santos é um time para meio de tabela, brigar para não cair com qualquer treinador. Com qualquer treinador. Essa é a realidade. Desde dezembro, quando o Santos, depois de 35 dias sem o treinador, anunciou o Caixinha, eu mandei uma mensagem pro Marcelo Teixeira no WhatsApp dele. Falei: Marcelo, 35 dias espera para você anunciar o Caixinha. Vai dormir, pô. Vai dormir. E ele ficou bravo comigo. Na hora ele passou no telefone e ligou pra mim. Eu tava no shopping center com a minha mulher. Ficamos 35 minutos no telefone. Ele de lá, eu daqui, ele de lá, eu daqui, eu de lá, daqui. Entendeu? Aí ele sossegou. Mas você, Marcelo Teixeira, você e a Belmirolândia, vocês estão desgraçando o Santos. Vocês são a desgraça do Santos. Que droga, gente. Que droga esse time ter nascido nessa cidade. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Que gente medíocre que tem lá dentro cuidando do Santos. Claro que deve ter gente em Santos gabaritada, capacitada, inteligente, mas não vai meter a mão numa cumbuca dessa. Não vai meter a mão, porque os caras sabem muito bem como é que funciona esses negócios aí. Que coisa impressionante, gente. Que coisa impressionante. Perder pro Fluminense, tudo bem, o Fluminense é um bom time. Vai pra 4ª vitória seguida. Caraca, eu acho que é time fraco, né, sua Não teve postura, não teve dignidade. Olha, a zaga estava indo bem. Não perdeu nenhuma bola aérea. Nenhuma. Aí uma infelicidade no final do jogo. O Samuel Xavier chuta, a bola bate no pé do Escobar e entra. Teve culpa de alguém ali? Não teve. Foi sorte do Fluminense. Não teve culpa de ninguém. É a sorte do Fluminense e o azar que anda de mãos dadas com esse time, desde aquele cadavérico do Rueda, botou os pés na presidência do Santos. E você que trabalhou pro Rueda entrar, você também é culpado dessa história toda. Até gente da mídia que fez campanha para ele entrar. Eu sei que teve. Esse time quer brigar pelo Você pensa título. que eu não sei? Eu Tá sei que certo. teve. Não foi só conselheiro, não. Pedro Caixinha não é mais técnico do Olha, Santos. olha Agora é essa informação aqui, ó. absolutamente Olha essa oficial. informação. O treinador foi informado por Pedro Martins que o Santos acaba de rescindir seu contrato e com isso é informação minha, o Santos vai ter que pagar 2.400.000 euros para o Caixinha / sua comissão. São quase 15 milhões de reais de 15 rescisão. milhões Não sei qual que é de o acordo que o rescisão. Santos vai fazer com o treinador. Bem capaz que não pague, essa é a verdade, e que passe isso para as próximas gestões, infelizmente. Quem foi o craque? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Ih, essa imagem ficou boa, ó. Vamos lá, seu irmão, faz uma careta aí pra gente. Aí, tá aí. Esse é o torcedor que falou que o Santos ia brigar pelo título, voltando da Série B. Faça-me o favor, né? Mas olha só, família, é interessante a gente destacar aí, principalmente essa informação aqui do final, que o Santos vai pagar 15 milhões, né, pela demissão aí do Caixinha. E aí, no início do ano, quando o Vasco teve ali uma dificuldade de contratar treinador, tentou o Renato, tentou outros nomes, até mesmo o Pedro Caixinha, eu acho que, né, o Vasco chegou a sondar, e aí fechou com o Carille. De repente, família, foi um dos motivos, tá? Pelo Carille ter facilitado essa questão da multa, porque recentemente, até mesmo o salário também, né? Porque recentemente o Pedrosa deu uma informação dizendo que a multa rescisória do Carille é de 500 mil, e se passar, cara, de algum, não sei, o dia exato de junho, cai para 250. É uma coisa assim, olha a diferença, 15 milhões de rescisão com Caixinha para esse valor. Então, quando você questiona, cobra no início do ano, poxa, Carille, perdeu Caixinha para o Santos? Aí, eu acho que é dentro de uma responsabilidade que hoje o Vasco tem que ter, financeira, porque está tentando se estruturar nesse sentido, pagar as dívidas, é uma questão também da recuperação judicial, então não dá para você correr o risco, porque, eu sei, você pode até falar assim, poxa, Thiago, mas você contrata o treinador com a ideia que vai mandar ele embora? Claro que não, mas tudo pode acontecer, ainda mais no Brasil, que é uma questão cultural, né? A gente sempre busca ali pedir a troca, a demissão do treinador. Então, entendo que é um dos motivos aí para o Vasco ter fechado com o Carille, pensando na questão técnica,
ajustar a defesa que ele ainda não conseguiu. E também, sem dúvida nenhuma, essa questão financeira, estrutura foi mencionado à época, né? O Vasco não quis buscar um treinador de fora, que nunca trabalhou no Brasil, por não entender a estrutura do Vasco nesse momento. O próprio Ramon Dias, né, em 23, reclamou muito da estrutura do Vasco. Então, fica uma torcida aí para o Carille conseguir organizar o Vasco, porque realmente não está fácil achar bons treinadores, ainda mais na situação do Vasco financeira, né? Porque tem uma informação dizendo que o Santos sondou o Dorival, negou, Tite negou. Então, você imagina aí também o Vasco que o Santos contratou o Caixinha e vai pagar uma multa de 15 milhões. Ou seja, é um time que, em comparação ao Vasco, me parece que está fugindo um pouco da responsabilidade. Então, você imagina o Vasco hoje no mercado com responsabilidade. Já que o Santos, sem responsabilidade, tomou um não do Dorival e do Tite. Fui!